Eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Pais muito austeros, pais que são muito autoritários, impõem esse regime de medo, mesmo sem querer. Uma criança que recebe uma educação afetiva, quando ela sabe que as coisas têm consequência, é algo diferente daquela criança que sabe que se ela fizer alguma coisa, ela vai ser punida. A punição, a humilhação, elas não são aquisições para um bom desenvolvimento psíquico da criança. Quando uma criança ouve um grito muito grande do pai ou da mãe, vê de um adulto, enfim, ela se sente ameaçada. Aquilo paralisa e a criança não consegue ficar à vontade. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Os adultos são muito inconsequentes às vezes. Por quê? Porque temos muitas coisas para fazer. Isso justifica um certo lado, mas também não explica outro. Eu estou com a cabeça com muitos problemas e eu chego em casa, a criança não tem nada a ver com os meus problemas. Tenho contas para pagar, o que ela tem que ver com isso? Ela é criança, ela quer minha atenção. Então, nesse momento, temos que nos voltar para a criança. E às vezes estamos preocupados no telefone e gritamos com a criança. Vamos esperar que a criança entenda isso. Se isso for muito repetido, ela vai ter medo de nos aproximar. E a gente às vezes nem entende. Puxa vida, meu filho, eu amo tanto meu filho. Ele tem medo de mim. Por que ele tem medo de mim? Porque talvez eu não tenha tornado essa aproximação adequada. É muito importante que a gente perceba isso. O problema, o probleminho, o problemão, eles sempre vão existir. Mas a infância da criança, ela deveria ser preservada dessas atitudes. O medo aparece quando não existe confiança. Um certo temor a criança normalmente tem. E a gente vai conquistando isso aos poucos até que ela se aproxime e se entregue. Naturalmente, para com os pais, a criança tem esse amor interno, mas um amor revestido pelo medo, um amor no qual a criança não possa chegar perto, temendo alguma atitude, e eu estou falando só do oral. Imagina a atitude física então, aí essa é muito mais temerária. Bater na criança não adianta, não resolve. A criança vai ficando cada vez mais assustada ou então ela vai cada vez mais incorporando isso. Se os pais às vezes têm essa ideia de qualquer coisa eu bato, eu amedronto, eu assusto a criança com o passar do tempo ou ela vai percebendo que isso é só uma falácia, que o pai ou a mãe eles não vão fazer isso e vai ficando pior. Ou então ela vai ficando tão temerosa que vai se acuando, vai se afastando cada vez mais. Respeito, autoridade, cuidado, são coisas que são importantes, são aprendizados para a vida. Mas o medo, ele pode gerar uma angústia tão profunda, tão intensa, que ele pode ser também para a vida toda. Ninguém quer uma criança medrosa, ninguém quer uma criança assustada. Nós cuidamos e tratamos e ajudamos nossos filhos a eles viverem nesse mundo, peitarem esse mundo e irem para fora do mundo, mas com liberdade. Com medo a gente não ajuda. Você tem alguma sugestão, alguma dica, gostaria de alguma pergunta? Então escreva para nós e não deixe de nos seguir no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Um abraço!